espero que vocês estejam gostando do nosso curso, né? E na última aula nós falamos sobre currículo, falamos da importância do currículo e que é importante a escola definir a sua proposta pedagógica, o seu currículo, que vai ser trabalhado com seus alunos a partir de referenciais mais gerais. Bem, mas retomando a nossa aula anterior, nós falamos que a nossa perspectiva é histórico-crítica, uma perspectiva de currículo. Logo, isso nos implica diretamente uma forma de entender a vida, de entender o currículo, de fazer o currículo na escola. Qual é a forma que eu organizo o trabalho pedagógico? Eu organizo o trabalho pedagógico através do planejamento. Essa palavra planejamento, né, não é uma palavra que muitos gostam. E, às vezes, muitas pessoas acham que ela é supérflua, que ela não deve fazer parte do cotidiano escolar. Mas o nosso entendimento é que, sem planejamento, nós não conseguimos chegar a lugar algum. A diferença daqueles que chegam em alguma parte e daqueles que não chegam, empregando os mesmos esforços, é a eficácia do planejamento, né? A forma de organizar o planejamento. Então, quando a gente vai trabalhar em organização, trabalhar a organização escolar e a gente vai trabalhar o planejamento, nós não podemos desvincular a nossa prática pedagógica do método didático que é trabalhado nas nossas diretrizes curriculares estaduais. O que é o método? É a forma como vamos trabalhar o planejamento, o ensino, as aulas na escola. Então, nós temos que observar que no método, e se vocês olharem bem o slide, né, ele parte da prática social dos alunos e ele volta para a prática social dos alunos, né? O nosso método, ele começa quando a gente olhando aonde os alunos estão, o que os alunos fazem, o que interessa esses alunos, qual é o entorno desses alunos, como é a família desses alunos, como é que o aluno chega na escola, da onde ele vem, né, qual é o bairro que ele mora, como é que ele se organiza para viver, como é que os pais desse aluno interagem com ele. Então, a gente tem que olhar para o aluno. Bem, aquela é a prática social dele. A partir da prática social do aluno, a gente tem que eleger problematizações. Então, para motivar o aluno a aprender, eu preciso começar a problematizar certos aspectos da vida dele que estão adormecidos no seu cotidiano, que ele está acostumado a fazer e que ele não ainda refletiu sobre eles. Então, se ele vem de ônibus, se ele vem de mototáxi, se ele vem a pé, como é que ele se desloca até a escola? Daí eu posso elevar uma problematização e, a partir dessa problematização, eu vou aproximar um conhecimento científico elaborado socialmente pela humanidade, que faz parte do meu currículo formal, e vou começar a responder esse problema com algum cálculo, se eu for de matemática, com alguma situação geográfica, se eu for da geografia, com alguma questão histórica, se eu for da história, por onde ele passa, o que ele vê, né? Então, eu posso, a partir do componente que eu estou trabalhando, eu posso levantar problematizações que me sejam peculiares para que eu possa inserir. E isso acontece propositadamente. Eu tenho que inserir conhecimentos formais, trabalhar conhecimentos formais com o meu aluno. Então, eu tenho que ter claro isso e qual a problematização que vai me favorecer aquele conhecimento. A partir daí, eu passo por uma outra fase do método, que é instrumentalizar o aluno para que ele possa inferir decisões acerca daquele problema que eu levantei, né,
anteriormente. Então, eu tenho que dar a ele subsídios, pesquisas, textos, informativos, situações, artigos de jornais, tudo que ele possa pesquisar, que ele possa achar útil para resolver aquele problema. Nesse caminho de leitura, de pesquisa, ele vai reelaborando o seu conhecimento anterior por um conhecimento agora mais orientado, pesquisado e cientificamente comprovado. E quando ele começa a substituir o que era coloquial, o que era senso comum, por agora um conhecimento novo, elaborado cientificamente, que alguém já teorizou a respeito, aí isso eu chamo de catarse. É um acontecimento espetacular que acontece em nossas mentes. É o aprendizado acontecendo. Né? Bem, a partir da catarse, quando de repente eu aprendi, né, aí o professor deve exigir desse aluno uma síntese. Porque aquilo que a gente resume, escreve sobre ele, ou a gente desenha, ou a gente coloca em qualquer forma de expressão, aí a gente concretiza na mente como um pensamento no cognitivo superior, que é o que Vygotsky vai dizer. Então, a aprendizagem se dá pelo método. Então, como eu vou planejar? Quando eu for planejar, eu vou precisar, né, definir o que é conhecimento formal, que eu vou trabalhar naquele ano com o meu aluno, e aí eu preciso fazer um plano de aula. Não só um plano de aula, um plano anual das aulas. Né? Então, eu preciso fazer um plano anual. Um plano que eu veja todos os bimestres engatilhados um no outro, que as unidades não estejam separadas estaticamente, mas que elas tenham relação, porque todo conhecimento é progressivo e eu parto de uma base para aprender algo mais, né? Então, eu preciso encadear os conhecimentos, eu preciso ver a progressão desses conhecimentos e eu preciso eleger problematizações do cotidiano do aluno que chegue, né, perto desse aluno, da realidade dele e que me traga ele para o contexto da aprendizagem que eu quero. Então, esse é o desafio do plano anual. Quando eu vou para o plano de aula, que é o plano de atividade docente, vocês vão ter aí nas diretrizes os modelos desses planos. Eu pego o plano de curso, o plano anual que eu elaborei e vou trabalhar o planejamento das aulas. Né? E vou ver quanto tempo eu preciso para cada aula. Além do tempo, eu tenho que ver que recursos eu tenho para cada aula. Além disso, usando a problematização, quais as metodologias, né, que eu posso somar a esta aula para que o aluno aprenda melhor. Né? Que avaliação eu vou fazer para saber se o aluno aprendeu ou não aprendeu, se a catarse aconteceu, né, no decorrer destas aulas, ou desta aula que eu estou fazendo, e no final qual é a síntese que esse aluno vai me dar. Então, não há ponto sem nó. Eu dou aula e eu vejo a aprendizagem e amarro numa síntese. Toda aula tem que ter uma síntese, isso é avaliação. Então, o meu planejamento tem que prever tudo isso. O plano anual e o plano, né, de aula que eu vou trabalhar ou em uma aula ou em 2 aulas, porque dependendo da extensão do conhecimento, do tamanho desse conteúdo, talvez eu precise de mais de uma aula para trabalhar determinados conceitos e determinadas aprendizagens, fazer com que a aprendizagem aconteça. Eu não posso também perder de vista que o planejamento ele precisa ser uma experiência colaborativa. Ele precisa ter um aspecto importante que é a socialização. Quanto mais eu socializo para o meu colega professor o meu planejamento, ou eu faço com o meu colega um planejamento integrado, melhor o meu planejamento é. Ora,
Se eu vou trabalhar na perspectiva da prática social e retornar para essa prática com conhecimento elaborado socialmente, né, e que o aluno volta como interventor na sua prática, eu preciso entender que lá na prática eu não separo a matemática, a geografia, a história, né, ele aparece como um todo, todos os componentes estão na vida. Na escola é que a gente fragmenta. Se eu parto da prática com um problema, às vezes uma só problematização pode ajudar muito mais do que um professor a dar suas aulas, a trabalhar conceitos e aprendizagens. Então, quanto mais participativo, integrado, quanto mais as disciplinas se unirem para planejar, melhor é o planejamento e a aprendizagem desse aluno. Outro tema importante, né, são as temáticas sociais que estão no dia a dia e que transversalizam esse currículo e que podem suscitar também problematizações e aprendizagens formais. Então, essas questões a gente não pode perder de vista quando estiver planejando, ok? Bem, essa é a nossa reflexão sobre planejamento e a gente se encontra na próxima aula para falar de um tema não muito polêmico, que se chama avaliação educacional. Até mais.